Brasil! Bem-vindo à nossa aula número 10 de sistemas operacionais. Ainda bem que não tem aula 11, porque senão não ia ter dedo para mostrar, né? Ia ter que ser com o pezinho. Só a revisão, mas a revisão não conta, né? A revisão dá para mostrar todos os dedinhos, mais o pezinho, enfim. Pois é, pessoal, tá chegando a hora, né? O V2 também tá vindo por aí. Estamos acabando. Hoje o nosso último assunto vai ser sistema de arquivos. Na última aula, nós falamos em dispositivos de entrada e saída. Claro, não do dispositivo em si, que isso já foi assunto lá de organização de computadores, né? E sim de como o sistema operacional administra, o que ele pode fazer, né, na administração de sistemas de arquivos, de dispositivos de entrada e saída, né? Falamos sobre escalonamento, vimos escalonamento de disco, né, o caso específico do escalonamento de disco, que é certamente é o mais crítico, até porque você não usa dois mouses, né? Não tem dois processos fazendo requisição de mouse ao mesmo tempo, porque só tem um usuário, então fica na mão do usuário decidir que processo ele vai, né, para que lado que ele vai clicar, tá certo? Bem, ficou faltando, né, vocês falarem de sistemas de arquivos. É claro que, dando continuidade, né, à linha filosófica do curso, nós não estamos tratando de um ou outro sistema específico, e sim das regras gerais de funcionamento no sistema de arquivos, né? Quem é ele, para que ele serve. Cada vez aparece um sistema de arquivos diferente. Acho que é uma parte do sistema operacional que evolui até com mais frequência, né? Lembra da FAT, passou para NTFS, o próprio Linux, né, do Extended 2 para o Extended 3, que já tem algumas variações, já o 4 vindo por aí, né? Então, é uma das áreas de sistemas operacionais que evolui com uma certa velocidade, né? Mas nós vamos tratar de características gerais, para que serve o sistema de arquivos, o que ele faz, enfim, o que é um arquivo, né? Para que serve isso? Ok? Vamos nós. Então, conceitos, falar das funções e falar de alocação, né? Falamos em alocação de memória para processo e vamos falar de alocação de arquivos, como é que eu guardo espaço, como é que eu uso o espaço em disco para colocar arquivo. E como é que eu chego nele depois, né? Como é que eu acesso cada pedacinho do meu arquivo. Ok? Muito bem. O que são arquivos? Arquivos são informações gravadas em um meio não volátil. Da maneira assim, de mais alto nível, que a gente está acostumado, um documento do Word é um arquivo. Uma agenda telefônica dentro de um determinado sistema é um arquivo. O teu e-mail fica, né, lá na tua pasta de e-mail, você tem arquivos para cada uma daquelas pastas de e-mail que você criou no Outlook ou em algum outro leitor de e-mail. Tá? São informações gravadas em mídia, quer dizer, se você olhar um livro antigo vai ver em mídia magnética, mas não obrigatoriamente magnética, e sim numa mídia não volátil. O que significa ser não volátil? Que sobrevive ao término de uma sessão. Desliguei o computador, a informação continua gravada. Tá? Piadinha de nerd. Escreveu, não leu, é bad block. Pois é, ditado nerd. Ninguém achou graça? Mas que chato. Tá bom, vocês estão morrendo de rir, eu entendi. Bem, então, escreveu, não leu, é bad block. O que significa isso? Que o sistema de arquivos tem que dar condições a gente, né, aos usuários, nós, pobres mortais, a guardar uma informação e conseguir recuperar essa informação, né? É claro que se o teu computador caiu no chão, o teu disco caiu no chão, o milagre é mais caro, né? Mas, pelo menos ele vai dizer, olha, eu não posso ler. É melhor ele dizer eu não posso ler do que ele te fornecer uma informação como correta e essa informação está errada. Tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ele diz para mim, olha, não consigo ler esse arquivo está com problema, significa, não leva a sério, se você conseguir ver alguma coisa aqui, eu não garanto que está certo. Tá? Se o sistema de arquivos não tiver esse cuidado, ele vai te fornecer uma informação e você não vai saber se está válida ou não, né?
nós já vimos no funcionamento de um disco, principalmente os discos magnéticos, né, que existem componentes eletromecânicos, e a mídia é uma coisa bastante frágil. Então, qualquer pancada pode danificar o hardware em si, né, e aí não é um problema do sistema de arquivos, o problema é do equipamento mesmo que pifou. Tá certo? É diferente. Memória pifou, o computador desliga. O disco está ruim, o computador não vai desligar. Mas tem uma parte do operacional que vai dizer, opa, informação não está confiável. Então, o arquivo são as informações armazenadas, né? Esse tipo de arquivo no meio não volátil. Eu cheguei a comentar na aula passada que no Linux e outros sistemas de X, né, eles tratam todos os dispositivos como arquivos. Então, o HD mesmo, né, o dispositivo HD é considerado um arquivo. É tratado como arquivo. A porta serial é um arquivo. A porta paralela é um arquivo. Ela tem uma representação em forma de arquivo. Isso é muito interessante porque, da mesma maneira que eu leio e escrevo em arquivo, eu leio e escrevo na porta serial, eu leio e escrevo na porta paralela e leio e escrevo num disco magnético. Eu posso, sim, em Linux, utilizar o disco, né, sem usar um sistema de arquivos. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver um monte de byte, né, do byte 0 até o byte sei lá quanto. E eu posso ler e escrever byte a byte. Por exemplo, eu posso ler e escrever na trilha 0. O sistema de arquivos não deixa eu fazer isso. Ele protege. Lembra lá do início que a função do sistema operacional é proteger, não é? Então, como é que ele protege? Eu não vejo aquilo, eu não vejo que eu não posso usar. Tá? Mas no Linux eu tenho essa possibilidade de usar um disco, um disquete, um pendrive, sem utilizar o sistema de arquivos. Então, por exemplo, eu posso escrever na área de boot do disco, eu posso até recuperar uma área de boot, né, e mudar o conteúdo lá dentro mesmo. Tá? Eu vou ver, você abre um arquivo, né, você começa a escrever no arquivo, não escreve lá no início, né, ou em qualquer posição, é a mesma coisa, só que para mim, o meu meio, né, a minha mídia do HD ou do disquete, é como se fosse um grande arquivão. Então eu posso escrever, como escrever qualquer outro arquivo. Né? O fato de eu não conseguir entender o que está escrito, que eu vou ver lá bytes, né, zeros e uns, tá? Não significa que eu não posso usar aquilo, que eu não posso escrever diretamente naquela área. Certo? Não é nem muito complicado de fazer, não. No Windows isso é um pouquinho mais enrolado, porque o Windows é feito para você não bypassar, né, para não trabalhar diretamente com software básico. Mas mesmo assim é possível. Ok? Bom, antes de ver algumas dessas características do sistema de arquivos, né, que eu acabei de falar, eu vou chamar um videozinho engraçadinho, um videozinho relax, né, para saber o que nós precisamos esperar de um sistema de arquivos. Tá? Esse é rapidinho. Até já. A sigla FAT vem de File Allocation Table, que em português quer dizer Rápido, Memórias Word? Eu tô cheio! Esse HD é muito mal-humorado. Eu tô cheio! HD, você precisa controlar esse seu temperamento. Não, processador, rodado de verdade, entendeu? Full! Nossa, o que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música, agora indo pra baixar filminho também. Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim? Os arquivos se corrompem. Voltou? Voltou. Acho que cortou um pedacinho. Cortou um pedacinho? Foi? Oi? Acho que cortou um pedacinho do vídeo, ó, céus. Não viu a parte engraçadinha. Não tem problema, vamos seguir. Se for o caso, daqui a pouco a gente volta com ele. Tá? O povo lá tá se virando. Ah, perdeu a surpresa, mas não tem problema não, depois eu mostro. Essa produtora de vídeo, ela tem uma série de trabalhos, né, desse feijãozinho imitando o computador. E é muito interessante, que é uma maneira muito lúdica, né, muito engraçada,
mas que reflete exatamente os perrengues que a gente passa usando o computador, né? E o que esse videozinho vai mostrar, quando eu tiver, se conseguirem recuperar, me avisa, o que esse videozinho mostra é justamente isso, quer dizer, na hora que eu quero recuperar um arquivo, né, não é porque o HD está cheio, aí já foi um pouquinho de fantasia, mas eu gravo um arquivo esperando que eu vá ler depois, né? Ninguém grava aquilo para ficar no esquecimento, né? E às vezes não acontece, por problemas na hora da gravação, por problemas eletromecânicos mesmo, né? O sistema operacional não pode ver, não vai inventar bit, mas existe a falha eletromecânica. E aí eu posso ter arquivos com problema, né? O meu sistema de arquivos, ele vai garantir, né, o objetivo dele é garantir a persistência, ou seja, que o arquivo fique armazenado mesmo depois que eu desligo o computador, tá? A capacidade de compartilhamento, que um arquivo possa ser usado por processos diferentes, né, até por usuários diferentes, se for o caso, tá? E vai me fornecer uma estrutura, tá? Essa estrutura depende do tipo de informação que vai estar armazenada, né? Se for um executável, tem uma estrutura diferente. Se for um arquivo Word, tem uma estrutura diferente. Se for um arquivo de dados do Access, tem uma estrutura diferente. E assim vai, tá certo? A aplicação é que vai definir como é que essa estrutura tem que estar, né? É muito comum, às vezes, falar assim, não, usa o bloco de notas, que o bloco de notas não tem formatação, é texto plano, texto, né, simples. Quando nós falamos de, estou escrevendo um código, por exemplo, um programa, eu não posso usar o Word, posso usar o bloco de notas. Por quê? O Word, ele coloca caracteres de controle para ficar formatado, ficar negrito, né, que não são utilizados na hora que você compila, né? O compilador não sabe o que são aqueles caracteres, mas que ficam armazenados dentro do arquivo, porque é um arquivo Word. Então, se você quiser escrever um programa, ou você vai usar uma interface de desenvolvimento, né, como, por exemplo, lá o Dev C++, ou Visual Studio, ou Eclipse, né, que fornece o texto plano, o texto sem caracteres de controle, né, ou vai utilizar, né, um bloco de notas, pura e simplesmente, né. Também não vai inserir nenhum caractere de controle. Ok? Então, essas três funções, de persistência, compartilhamento e estrutura, devem ser fornecidas pelo sistema de arquivos. Estou recebendo a mensagem aqui que o vídeo agora está ok. Vou chamar de novo então. Vamos lá? Rápido, Memórias Word. Eu tô cheio! Esse HD é muito mal-humorado. Eu tô cheio! HD, você precisa controlar esse seu temperamento. Não, processador, rodado de verdade, entendeu? Full! Nossa, o que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música, agora ele não vai já dormindo também. Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim? Os arquivos se corrompem. HD, pela primeira vez acho que eu tô com dó de você. Por favor, processador, eu lhe imploro de joelhos, dá pau no casal. Eu sei que você é um cara influente, você consegue, se não for por mim, faça pelo sistema. Eu vou ver o que eu posso fazer. Muito grato. Eu sabia que eu podia confiar no Intel. Eu não sou Intel. Ah, não? Tudo bem. É tudo a mesma coisa. É tão bom quanto... Atenção, processador. O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção. Memórias, a partir de agora, só um de vocês vai abrir o casaco. Mas, processador, é muito pesado, não vou aguentar. Essa é a ideia. O que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas esse arquivo não está querendo saber comigo. Ah, não, acho que ele tá corrompido. Fale um pouco sobre sua pagamãe. Oi, eu sou assistente do Word. Você tem alguma dúvida, assim, tipo, fotografia, parágrafo? Sai fora, eu sou processador. Olha, tipo assim, sai fora é uma redundância, porque fora já tá nos limites. Calma, galera, tudo bem. Só o Word que deu pau, coisa comum. Engraçadinho, né? O pessoal tem criatividade para fazer essas coisas. Mas é claro que ali tem algumas fantasias, né? O Casar não é o responsável por por corromper arquivo, né? Mas sobrecarrega um bocado. O que ele quis mostrar é que sobrecarrega muito na hora que você baixa milhões de coisas, enfim, ao mesmo tempo você tem que acessar o disco um monte de vezes,
E às vezes não é só uma questão da internet, está rápido, está lenta, né? Tem que conseguir escrever lá no disco, tem que garantir persistência, tem que gravar no disco, não adianta botar na memória, tá certo? Então, arquivo corrompido é inevitável, né? Eu não posso impedir do equipamento falhar, mas o sistema operacional tem que dizer, opa, isso aqui não está confiável. É esse o objetivo. Ok? Muito bem, acabou a sessão gracinha por hoje. Tem mais um videozinho, mas dessa vez o outro não é engraçadinho. O outro é sério. Muito bem, então nós estamos falando das características, falei de persistência, compartilhamento e estrutura. Tá? E o que tem que ter no arquivo? Claro, além da informação, o meu arquivo tem atributos. Tá? Ele tem algumas características que fazem parte, não do conteúdo do arquivo. Ops. Às vezes eu levo uma surra desse negocinho aqui. Pronto. Eles não fazem parte do arquivo propriamente dito, mas são informações sobre o arquivo. Por exemplo, o nome. O sistema de arquivos define que tipo de nome, né, é válido ou não. É claro que hoje, se você pensar nos sistemas Windows, né, você bota tio, bota espaço, bota ponto, bota um monte de caractere, faz uma salada e tá tudo bem, tudo certo, nenhum problema, né? O DOS eram 8 caracteres, no máximo, sem acentuação. Você fica inventando nome de arquivo, né? Sem espaço, sem acentuação, sem caractere de ponto, sem caractere especial. Era bem restrito. Tudo bem, eu confesso para vocês que eu não uso arquivo só com 8 caracteres, nome de arquivo. Mas eu evito um pouco botar caractere especial, botar espaço, né? Já teve situações em que eu usei um disco de rescue, um disco de recuperação do Linux, uma instalação do Windows que foi para o brejo, e aí com o disco de boot do Linux eu consegui copiar os arquivos para um HD externo, né? E aí muitos desses arquivos que tinham espaço no nome, caracteres esquisitos, eu não consegui copiar. Então, para manter o padrão, eu evito, não boto espaço, né? Eu boto sublinhadinho, ou junto o nome, boto uma letra maiúscula, enfim. Eu evito muita firula, né? Eu gosto dos nomes um pouco mais bem organizados, né? Mas, se o sistema de arquivos permite, então, pode usar. Isso é maluquice minha só. Tá? Tipo de arquivo. Tá? Alguns sistemas permitem, né, você ter vários sistemas de arquivos, vários arquivos diferentes no mesmo sistema. Aqui são duas coisas diferentes. Eu posso ter, num ambiente Linux, tá, um HD NTFS e um HD Extended Free convivendo muito bem, obrigado. Né? Posso ler de um e posso ler de outro. Tá certo? Mas o Linux, ele não diferencia extensão de arquivo. Então, se você botar um arquivo .c, ele não sabe que isso é um programa em C. Ponto é um caractere como outro qualquer. Né? Não tem .exe como tem no Windows. Certo? Então, o tipo de arquivo também é uma característica do próprio arquivo. Localização. O nome do arquivo, na verdade, não é só o nomezinho que a gente está acostumado, né? Aula 9, SO, aula 10, SO.ppt. Isso é uma parte do nome. Porque eu posso ter aula 9, SO.ppt, espalhado em vários lugares do meu disco. E o arquivo ele é único no sistema. O nome do arquivo, na verdade, é o caminho dele na árvore de diretórios e o que nós chamamos de nome. Tá? É o caminho completo dele. E aí ele é único. Naquele endereço, naquele lugar, naquela localização, só existe um arquivo com aquele nome. Ok? Então, a localização, a identificação de um arquivo em um dispositivo específico também é um atributo do arquivo. O tamanho fica registrado quanto aquele arquivo ocupa no disco. Né? Informações de proteção, vou mostrar mais para frente um pouquinho. Quem pode e quem não pode acessar aquele arquivo. Quem é o dono dele. Na verdade aqui, né, proteção e identificação do dono estão
intimamente relacionados. Se eu sou o dono, então espera-se que eu possa fazer qualquer coisa no arquivo. Posso ler, posso apagar, posso escrever. Agora, se eu não sou o dono, mas eu sou da família do dono, né, nós somos do mesmo grupo, então eu posso dizer, ok, todas as pessoas que são do grupo não podem apagar, não podem escrever, mas podem ler. E quem não for nem da família, então não pode fazer nada. Né? Eu posso associar essa proteção identificando quem é o dono, né, quem é o usuário, e a que grupo ele pertence. Okay? E informações data e hora, né? Depende um pouco do sistema. Pode ser data e hora de criação, data e hora da última modificação, tá? Data e hora do último acesso. Okay? Eu posso ter informações de tempo em vários momentos do arquivo. Como eu tinha dito, eu vou falar aqui um pouquinho, mostrar aqui um exemplo de permissão. É claro, como exemplo, eu peguei o sistema Linux. Eu fiz um ls, né, um comando ls no Linux, que mostra o conteúdo de um determinado diretório. Diretório é aquela coisa que vocês no mundo Windows chamam de pasta. Eu detesto chamar de pasta. É diretório. Okay? Mas ficou popular chamar de pasta. Então, ls mostra quais são os arquivos. Isso aqui é uma console, está em modo texto. Quais são os arquivos que tem num determinado diretório no Linux. Tá? E aí vem todas essas informações aqui. Na verdade, isso aqui é um ls-l, né, que é um ls com detalhes. Tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó, vocês estão vendo, tem RWX, tracinho. Está falando sobre as permissões. Cada grupo de 3 aqui, RWX, 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 se refere a uma permissão de dono, de grupo ou outros. Vou mostrar em seguida. Tem um tracinho aqui na frente, que não está sendo usado por enquanto, né, que identifica quando aquele arquivo é um diretório, né, ou quando é um link simbólico, enfim. Tem outras variações que eu não vou entrar nesse mérito agora. Tá? Aqui está dizendo quem é o usuário, quem é o dono, né? Isso. E a que grupo ele pertence. Então tem um arquivo que pertence aos administradores. Tá? E a conta administradores do grupo root. Fala sobre o tamanho do arquivo. Tá? Eu posso tanto mostrar em bytes como mostrar em blocos. Não faz a menor diferença. Tá? Eu tenho informações de tamanho. Data e hora, que é data e hora de criação. A data aqui na frente, né? Ano, mês e dia, e aqui a hora que foi criado. E finalmente aqui, o nome do arquivo. Né? Então, vocês estão vendo que tem assim, alô.c. Ora, tia Simone, você não falou que o Linux não reconhece .c? Que não sabe o que é isso aqui? Sim, eu falei. Mas não quer dizer que eu não possa colocar para eu conseguir identificar que aquilo ali é um programa em C. Tá certo? Então, eu posso usar ponto alguma coisa como uma maneira de facilitar a minha vida. Tá? O Linux não entende, mas eu entendo. Então, já sei que aqui são 2 programas em C. Aí, se não for ter algum problema, não. Pode ser uma receita de bolo. Como é que eu vou saber? Né? Mas, se eu botei lá .c, é para me facilitar, para que eu consiga olhar e saber, isso aqui são programas. Tá? Esse aqui não tem extensão nenhuma. Tá? Me parece que é um programa executável. Tá? Mas eu não posso, por acaso eu sei que é, porque é meu, mas não sei se é um programa executável, se é um texto, se é um programa, se é um banco de dados, não sei. Não tem como identificar só pelo nome. Eu sei que não é um diretório, porque se fosse diretório apareceria um desenho aqui na frente. Certo? Bom, o que faz então o sistema de arquivos?
o sistema de arquivos, então resumo tudo que eu falei muito, né? Que é atender as requisições de armazenamento e recuperação de informações. Lembra do escrever ou não leu, né? Tem que escrever e ler, tá certo? Ele tem que garantir a validade do arquivo. Ora, se eu estou dizendo que o resultado de uma leitura é um valor tal, né, é uma determinada informação, eu tenho que garantir que aquilo seja verdade. Se o arquivo não está bom, né, se ele está corrompido por algum motivo, em geral por problemas físicos, né, aconteceu alguma coisa na hora que foi gravar, acabou a luz no meio, enfim, se houver algum problema no arquivo, o sistema operacional não vai corrigir do nada. Pode até tentar, se for o caso, se tiver alguma versão de backup, enfim. Mas ele vai dizer, olha, esse arquivo não está bom. Então, se você está lendo, o sistema operacional garante que você está lendo o arquivo correto. Se o arquivo não for correto, eu tenho que dizer, olha, esse arquivo não está legal, não está íntegro. Tá? É essa a função. Tá? Rotinas para acesso. O sistema de arquivos tem que me garantir, né, tem que me fornecer rotinas para que eu consiga ler e escrever no disco. Né, para que eu consiga, por exemplo, aquele exemplo lá do LS, né, ver o conteúdo dos arquivos, ver o conteúdo, nome, né, dos arquivos de um determinado diretório, ou que eu consiga ver o conteúdo de um arquivo, ou que eu consiga copiar um arquivo de um lugar para o outro, né, ou mudar o nome do arquivo, enfim. Eu tenho que ter rotinas que me permitam tratar esse arquivo. Essa lista pode ficar grande, eu posso mudar a permissão, eu posso mudar o dono do arquivo, eu posso mudar o grupo, às vezes um dono tem mais de um grupo. Tá? Então, função do sistema de arquivos, me dá essa colher de chá e me dá essas funções para tratar dos atributos dos arquivos. Tá? Acesso a dispositivos diferentes. Ora, eu tenho que conseguir gravar, ler, escrever, tá, em HD, IDE, HD SATA, em CD, em pendrive, seja HD externo, não interessa. Né? O sistema de arquivos não vai estar amarrado a um fornecedor específico, a um sistema específico, tá? A um hardware, específico. Né? E por último, isso não é uma regra geral, mas prover acesso a múltiplos usuários. Né? É claro que eu posso ter sistemas que não façam isso, que o arquivo é só do dono e nada mais do que isso. Em geral, você diz, mas o ideal é que ninguém mexa no seu arquivo. Sim, mas eu posso querer dar essa possibilidade. Então, o sistema de arquivos me fornece ferramentas para que outros usuários possam acessar os meus arquivos dentro do que eu disse que ele pode fazer. Né? Ele pode acessar, mas só pode ler. Então eu tenho que dizer, olha, você acessa, mas só pode ler. Não pode escrever, não pode apagar, não pode executar, não pode fazer nada. Só ler. Certo? E como é que eu escolho um sistema de arquivos? Não escolhe. Né? Na verdade, essa transparência, peguei pesado esse antigo, né? O termozinho velho, esse slide, ficou mais bonito. Esse slide, ele é mais para cumprir agenda, né, do que qualquer outra coisa. Não estou doida, não. É que, olha, tia Simone, como você fala uma coisa dessa? Mas veja por quê. Faz sentido você conhecer as características do sistema operacional, do sistema de arquivos de um determinado sistema operacional. Faz sentido você querer saber o que é melhor, o que é mais rápido. Né? Mas, em geral, você vai escolher o sistema operacional e o sistema de arquivos que vier com ele. Então, ele não é utilizado para você escolher, de fato, e sim para você saber como é que ele funciona. Né? Quando eu penso em comprar um computador, né, eu já penso no pacote. Eu vou comprar um computador para usar o sistema tal, porque o sistema tal é melhor para mim. No mundo PC, no mundo micro, né, você vai ficar entre Windows e Linux. Poucas opções além disso, variações de Linux. Né? Poucas, não é nenhuma não, tem opções sim, mas basicamente ficamos entre duas. Né? E o resto são versões de Windows e Linux. Mas se eu quiser usar o macOS, então você vai ter que comprar um computador Macintosh. Né? Já está amarrado, e junto com o macOS vem o sistema de arquivos próprio
no macOS. Então, em geral, você vai pela simpatia da plataforma, muito mais, se for um usuário doméstico, mais pela sua simpatia mesmo, o que você gosta mais, ou se tem algum aplicativo que você queira usar. Se for um usuário empresarial, né, aí tem que conhecer qual é a plataforma de trabalho, como é que é o ambiente de trabalho da empresa. Em geral, segue uma regra. Né? Você não simplesmente escolhe, hoje eu vou usar esse, porque esse é melhor. Não, vou usar aquele outro. Então, quando eu digo que é para cumprir a agenda, é porque, de fato, você não tem essa escolha. Né? Você vai usar Linux, tem o sistema de arquivos nativo do Linux. Você vai usar o Windows, você vai usar o NTFS nativo do Windows. Né? Então, é mais para vocês terem uma comparação do o que pode ser comparado e menos para fazer uma escolha. Foi nesse sentido que eu falei que era para cumprir a agenda. Tá bom? Então, espera-se, né, que um sistema de arquivos te dê um menor tempo de acesso, quanto mais rápido responder, melhor. Tá? Que seja fácil de atualizar. Tá? Nenhum deles né? Você não tem uma atualização imediata para nada. Em alguns casos no Windows você tem um facilitador que é a conversão de FAT32 para NTFS. Mas fora isso, não conheço nenhum outro facilitador, né, que te permita migrar de sistema de arquivos. Também não é assim que se faz. Né? Economia em armazenamento, que ele otimize o uso do disco. Né? Facilidade de manutenção, que eu consiga identificar quando é que houve erro, que ele consiga se recuperar de erros. Né? E, mais importante de tudo, que ele seja confiável, ou seja, se disser que o conteúdo de um arquivo é aquele, então é aquele mesmo. Se disser que o arquivo está bom, então está bom mesmo. Tá certo? Se não tiver, alguém tem que sinalizar. Que operações, né? Agora vamos à parte programadeira da história. O que um sistema de arquivos tem que fornecer? E fornece, todos eles. Tá? Operações para que eu consiga trabalhar com os dados, com as informações do disco. Tá? Então eu preciso abrir, criar e fechar arquivos. Abrir e criar são coisas diferentes. Né? Abrir, eu estou pensando em abrir um arquivo que já existe e criar quando ele não existia. Tá certo? O fato lá no Word você apertar novo, isso faz com que o sistema operacional entenda, opa, eu estou usando um arquivo que não existe ainda, então tem uma determinada operação para ser executada. Que a gente não vê. A gente clica lá no, clica lá no novo, ou lá no íconezinho lá do Word, do Excel, enfim, e não está vendo o que está acontecendo, mas um arquivo está sendo criado. Tá? Na hora que ele abre o arquivo, eu tenho que, se for o caso, né, saber como é que eu vou abrir esse arquivo. Eu vou abrir para leitura escrita, eu vou abrir só para leitura. Se estiver criando, imagino que você vai escrever, né? Alguns sistemas, ao você tentar abrir um arquivo e esse arquivo não existir, se ele não existe, ele cria um. Né? O padrão é criar se não existir. Né? Fechar o arquivo significa que eu tenho que liberar. Na hora que eu abrir, eu tenho uma identificação daquele arquivo no meu processo. O meu processo sabe que tem 3 arquivos abertos e identifica esses arquivos. Quando eu fecho um arquivo, eu estou tirando, estou fechando esse relacionamento, estou tirando essa identificação. O processo não precisa mais guardar essa informação. Então, até que eu esqueci de botar fechar, né? Abrir, criar, fechar arquivos. Uma vez que o arquivo já esteja aberto, eu tenho que ler, basicamente ler e escrever. Né? Mas eu posso, claro, para facilitar momentos de leitura e gravação, eu posso querer me posicionar num determinado lugar do arquivo. Então, vai para o 5º registro, ou vai para o fim do arquivo, ou vai para o arquivo na posição tal. Repare que as operações que nós fazemos em alto nível correspondem a uma função do sistema operacional que permite que eu me mova, que a cabeça de leitura e gravação se posicione adequadamente no lugar onde eu quero ler ou escrever. Tá certo? A gente não percebe nada disso, mas é isso que está acontecendo. Então, eu posso ler, escrever ou posicionar a leitura e a gravação num determinado
momento. Né? Como eu falei, eu posso fazer operações sobre os arquivos, quer dizer, não é no conteúdo do arquivo. Eu posso copiar, posso mudar de lugar, tá? Posso apagar um arquivo. Né? Posso mudar os atributos, como por exemplo o dono, as permissões. Né? Posso fazer operações sobre diretórios, criar, remover diretórios. Tá? Diretório também é um arquivo, mas ele é um arquivo especial, porque o conteúdo do arquivo diretório, tá, é um índice, né, daquela pastinha, é um índice dos arquivos que tem lá dentro. Mas é um arquivo. Se você for no Linux e pedir para ver o conteúdo, é um cat, num arquivo diretório, vai ver lá o nome de todos os arquivos que estão lá dentro. Ok? Pode fazer cat no nome do diretório, você vai ver lá o conteúdo. E operações de gerenciamento daquele arquivo. Né? Basicamente permissão, mudar o nome do dono, do grupo, enfim. Tá? Questões relacionadas a compartilhamento. Ok? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar um pouquinho a proteção de acesso do Linux. E, de novo, né, gente, eu uso o Linux porque eu consigo explicitar alguns conceitos. Né? Eu mostrei para vocês, naquele slide com as características do arquivo, que ele usava 3 letrinhas aqui, né? Um trio aqui, R, W e X. R significa read, leitura, W, write, que é permissão de escrita, e o X é de execute, né? Execute, que está aqui, ó. O X está aqui no meio, que é permissão de execução. Se no lugar desse trio, né, não tiver um tracinho ao invés da letra, significa que eu não tenho essa permissão. Então, por exemplo, se eu tenho assim, R, W, X, significa que eu tenho as 3 permissões. Se eu tiver R, tracinho, X, significa que eu não tenho permissão, né, de escrita. Né? Só que, de novo, vocês estão vendo que tem 3 grupos aqui. Né? O primeiro grupo é o grupo que tem as permissões do dono, RWX do dono. O segundo grupo é o RWX, né, são as permissões do grupo, né, das pessoas que são no mesmo grupo do dono do arquivo. E o terceiro são os outros. Tá? Então aqui eu tenho RWX, R-X e o outro também é R-X. Então significa que os outros também só podem ler ou executar. Eu poderia ter assim, R, tracinho, tracinho. Então só pode ler. Certo? Não pode fazer mais nada. Muito bem. E agora? Como alocar um arquivo? Tá? Em que lugar eu vou colocar um arquivo no disco? Onde couber. Tá? É claro que nesse momento a estratégia, né, quanto mais perto esses blocos estejam, quanto mais contígua for a alocação, melhor. Mas nem sempre dá. Então a alocação contígua, ela torna a recuperação de dados mais rápida. Nós vimos lá de organização, né? Posiciona a cabeça, o arquivo sequencial, maravilha, lê de uma vez só. Né? Não tem o tempo de SIC. Né? Mas nem sempre dá, né? Então, o que acontece é que se o teu HD não é muito grande, se o teu disco não é muito grande, fatalmente o teu arquivo começa a ficar fragmentado. Então eu leio um pedacinho aqui, tem que mover a cabeça para ler outro pedacinho ali, e aí, hoje em dia isso é menos comum, mas se fazia muito desfragmentação de disco. Hoje é menos comum porque os HDs são enormes, né? Então, desfragmenta o disco, desfragmenta o arquivo para ele ficar o mais contíguo, o mais pertinho possível. Mas é claro que imaginar que eu só vou conseguir alocar tudo numa mesma área, é difícil, né? É complicado, porque fica muito, muito restrito. Né? Então, nós vamos falar da alocação contígua, da alocação encadeada e da alocação indexada. Ok? Assim, para quem não lembra lá de organização de computadores, né? A representação de um disco com as trilhas, cada trilha tem seus setores, né? O setor pega todas as trilhas, e o cluster, que é a unidade
de leitura escrita, né? Eu armazeno em unidades de cluster e não em byte a byte. Tá? Então, um cluster ocupa 4 setores. Okay? Nesse exemplo aqui. Bom. Vamos ver primeiro a alocação contígua, que é a mais simples de todas, né? Eu tenho um conjunto contíguo, ou seja, seguido, numa sequência, de blocos alocados na criação. Tá? Eu digo que o meu arquivo vai ocupar 10 bytes, eu aloco os 10 bytes na criação do arquivo. Tá? Então, a minha tabela de alocação de arquivos, ele contém uma entrada para cada um desses arquivos com o início dele, o tamanho. Então, tá aqui, olha, arquivo A começa no bloco 2, o tamanho dele é 3. Tá certo? Então, começa no bloco 2, depois vem, né, o bloco 3, o bloco 4 e o bloco 5. Tá certo? Perdão, o 2, o 3 e o 4. Né? Então, como ele é contíguo, e eu sei o tamanho dele, é só ir na sequência, um do ladinho do outro. Tá? Como tá aqui, ó. Começa no 2, tá aqui, 2, 3, 4. Tá certo? É claro que nisso é necessário uma pré-alocação. Como é que você vai... Você já tem que saber antecipadamente o tamanho do arquivo, o que torna essa estratégia muito restritiva. Né? E eu tenho que ter o espaço na sequência, né, contíguo para alocar o arquivo. A alocação encadeada. Cada bloco do disco, né, contém um ponteiro para o próximo bloco. Então, agora, eu posso alocar, por exemplo, o meu arquivo aqui, começa aqui, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, e cada um aponta para o próximo. É feito um encadeamento, tá certo? Por isso, a alocação encadeada. Só que a informação fica no próprio bloco. Quem é a minha continuação, até chegar no momento que vai chegar aqui e vai dizer, pronto, acabou. Tá? Esse aqui é o final. Tá? Então, quando você tem arquivos com acesso sequencial, ou seja, que eu só vou ler na sequência, que eu não vou ler no meio, do início, né? Quando eu não vou fazer busca, quando o acesso é sequencial, tranquilo, porque aqui eu vou para o próximo consumo, o que eu vou gastar para administrar isso, né, a gerência disso é muito simples. Agora, se eu quiser colocar alguma coisa a mais, tá, que não seja exatamente no final, por exemplo, eu vou ter que desfazer um vínculo para vincular com outro, aí eu trabalho uma trabalheira insana. Então, esse tipo de arquivo, você só pode ir aumentando ele no final, tá, e vou sempre apontando para o próximo. Então, para arquivos sequenciais, tá, funciona direitinho. E a minha tabela vai ter só uma entrada, que é para o primeiro. Eu só preciso saber onde é que ele começa. Tá? Onde é que ele termina, o próximo vai saber. Tá? Então, se eu quiser acessar, por exemplo, esse bloco daqui, como ele é sequencial, eu tenho que percorrer desde o início toda a lista até chegar na posição correta. Ok? Eu não tenho acesso... eu quero acessar essa informação aqui que está nesse bloco daqui. Não dá, eu vou ter que percorrer o arquivo todo até chegar nela. Agora, eu posso melhorar um pouquinho a vida, né, utilizando o índice. A tabela de alocação, ela contém um índice para cada arquivo. Tá? No caso do sistema operacional Unix, eu posso ter, o Linux, né, eu posso até ter mais de um índice. Eu vou mostrar um exemplo. Tá? Eu tenho um bloco, que diz o seguinte: esse arquivo aqui, né, ele tem um pedaço aqui, um lugar tal, um pedaço no lugar tal, um pedaço no lugar tal, um pedaço no lugar tal. Eu faço como se fosse um índice de livro, né? Só que é um índice com um hiperlink. Eu posso clicar nele e ir direto para a página que eu quero ver. E direto. Eu falei página, mas não tem nada a ver com página de memória, não. Foi só uma referência ao livro, né? O índice. Eu clico lá no meu hiperlink e vou para o lugar que eu quero. Eu não preciso fazer mais uma busca sequencial.
né? Quando eu digo que ele tem mais de um nível, é que imagina, se eu tenho um bloco, e esse bloco pode apontar, né, tem índice, tem 10 entradas. Significa que ele só pode endereçar 10 blocos, não é verdade? Se cada bloco tiver um K, significa que o meu arquivo só pode ter 10K. Uau, que droga, hein? Ou então, eu vou ter que ter um índice gigantesco para poder ter um arquivo muito grande. O que eu posso fazer para melhorar isso? Lembra que eu falei de tabela de página? Com mais de um nível? Eu posso ter mais de um nível. Eu posso ter um bloco, cada índice aponta para um bloco que também tem mais 10 índices. Então, para cada um daqui, eu tenho 10 outros índices. Né? Posso até ter mais de um nível de indireção. Posso ter um indireto simples, indireto duplo. Né? Isso vocês já olharam no material de vocês. Mas a ideia é que eu consiga aumentar o tamanho do... a possibilidade, né, de ter um arquivo maior, tá certo? Aumentando a quantidade de endereçamentos possíveis. Ok? Então, nesse caso, né, eu vou ter um índice, tá? E esse índice, tá aqui, vai me dizer aonde é que está cada pedacinho do meu arquivo. Bom, na vida real, né? Na vida real, o Linux, versão mais popular, é o Extended Free, que é semelhante, né? Também baseado em Inode, que eu vou mostrar mais para frente. Né? Só que ele incorpora o journaling, que é uma estrutura de tratamento de falha, que ele armazena, né, um histórico de movimentação daquele arquivo, do que foi feito, e identifica quando há uma falha de gravação, né, quando há algum erro na gravação e para recuperação dos arquivos. Tá? Então, como eu falei, ele utiliza o Inode, né, que são nós de índice, que foi aquele exemplo que eu mostrei, tá? Em que cada Inode ele tem um descritor, né, da entrada de cada arquivo. Desculpa. Então, para cada arquivo, eu tenho um início, né, o meu primeiro bloco, que diz, olha, esse aqui é o original. Então, eu vou ter entradas, né, o meu disco está no lugar tal, 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 tal e tal. E aí ele aponta para cada um, né, desses arquivos, para cada pedaço desse arquivo. Sendo que esse primeiro, ele pode apontar direto para um pedaço do arquivo, ou pode apontar para um outro bloco que contém mais uma quantidade de índices que vai apontar aí sim para o arquivo, tá, que é o acesso indireto. No Windows, eu uso um esquema de tabela. Né? Eu tenho uma tabela, que é a FAT, né? Vou mostrar um videozinho sobre FAT32 bem interessante. E o NTFS, que é uma variação também a tabela, mas com mais informações. Até coloquei do ladinho, né, só de curiosidade, algumas informações da tabela da MFT, né, que é a Master File Table do NTFS. A ideia é que eu consiga fazer esse encadeamento, né, modelo encadeado, só que não no próprio nó. Né? Eu faço um encadeamento numa tabela. Então, a primeira entrada na tabela, por exemplo, seria a primeira entrada de um arquivo, né? Onde começa o arquivo. Aí, na tabela, ele aponta para a próxima posição da tabela, que seria a segunda parte do arquivo. E eu consigo navegar na tabela, ao invés de navegar no disco. E aí, eu localizo qual o pedaço que eu quero, e aí posso ir direto no arquivo. Coisa que eu não conseguia fazer navegando direto no disco. Tá certo? Eu vou procurar na tabela, achei o ponto que eu quero, beleza, então eu vou ter acesso ao bloco que eu preciso no disco. Ok? Bom, antes de falar de nó I, né, eu vou chamar mais um videozinho que mostra como é que funciona a FAT32, depois eu mostro novamente agora com gráfico, né, a ilustração do Inode. Ok? Podemos? A sigla FAT vem de File Allocation Table, que em português quer dizer tabela de alocação de arquivo. Trata-se de um elemento do sistema operacional responsável pela localização e inclusão dos arquivos em determinada área do disco. A FAT
armazena os dados via cluster, que por sua vez é a menor porção de espaço ocupada em um disco. Esta parte do sistema operacional foi sendo cada vez mais aprimorada. No início, a FAT12, por exemplo, era utilizada para acessar discos de 32 megabytes. Hoje trabalha-se com o padrão FAT32, que permite a definição de mais de 4 bilhões de clusters por disco, ou drive lógico. A FAT32 permite acessar discos com até 2 terabytes. De volta. Esse videozinho, ele mostra, fala um pouquinho da FAT32, mas toca num ponto interessante, né? Que é o fato do tamanho máximo, né, que o disco pode ter. Ora, se eu preciso de uma tabela para acessar um arquivo, o tamanho da tabela vai me dizer qual o tamanho máximo que o arquivo pode ter, né? Quantas entradas aquela tabela tem, quantas entradas o arquivo pode ter, tá certo? Quantos bits eu vou usar, né? Nós já vimos isso em memória, já vimos isso em outras situações, né? Tamanho de página, lembra? Então, eu tenho como saber, né, quantas entradas eu tenho na tabela, quanto aquela tabela vai ocupar e qual o tamanho máximo que o arquivo vai ter. Isso fica muito evidente quando nós trabalhamos com o Inode. Quer ver? Olha só. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que cada bloco tenha 1K. Tá? Então, se eu tenho um mapeamento direto, como esse caso aqui, tá? Cada bloco endereça, cada nó, perdão, né? Cada índice endereça um bloco de 1K. Se eu só tivesse mapeamento direto, e aqui eu tivesse 20, né, possibilidades de índice, significa que o meu arquivo só pode ter 20K. Muito pouco. Tá? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Tá? Eu tenho alguns nós diretos. Está aqui. Isso é uma implementação real. Tá? Eu preciso de nós diretos porque são mais rápidos. Né? Não tem que ficar percorrendo o disco, né? Ler disco é sempre muito demorado. Mas rápido significa menos flexível. Né? Não tem bom, bonito e barato. Como é que eu posso fazer um nó indireto? Ora, eu aqui, vou passar aqui a canetinha por cima, ó. Eu estou apontando para um outro bloco, né? E esse outro bloco vai ter outros tantos blocos, né? Outros índices que ele vai apontar. Então, para cada um na minha tabela de Node, né? na minha entrada aqui, eu posso aumentar para outros 10, por exemplo. Tá? E ainda posso fazer em direto triplo. Tá? Repare, ele aponta para um bloco, tá? Esse bloco está aqui, ó, aponta para outro bloco, e esse bloco aqui ainda é um bloco de endereço. E só depois desse segundo nível que ele vai endereçar o arquivo no disco. Então, se você quer abre para 10, cada um desses 10 abre para mais 10. E cada um desses 10 aí sim endereça um disco. Então, eu vou ter 10 vezes 10 para cada um, ao invés de ter simplesmente 10K possíveis, né? 10 blocos possíveis de 1K cada um. Então, eu consigo aumentar o tamanho máximo do arquivo. É claro que nessa situação aqui, recuperar um arquivo apagado é muito mais complicado. Eu, particularmente, nunca... Já vi alguns textos, né, de como fazer, etc e tal, mas não é uma tarefa simples, não. Né? Se é que dá para recuperar. Não vou dizer que é impossível, porque está na literatura. Agora, daí a dizer, não, você já fez? Não, nunca fiz. Né? No Windows é mais fácil, porque na tabela ele apaga só a primeira letra, né? Então, toda a sequência, se ninguém mexeu no disco, a sequência fica íntegra, você acha o primeiro, o resto vem. Aqui não, aqui complica um pouco. Muito. Então, transformando isso em número, olha só, se eu tenho 10 índices diretos, tá, significa que eu posso acessar 10 blocos. Se cada bloco tem 1K, eu posso ter 10 KB. Tá certo? Se eu tiver um bloco indireto simples, um só, tá? Eu ainda coloquei aqui na especificação que o bloco de 1 KB e pode conter 256
256 endereços, né? Então, cada bloco, nesse caso aqui, é 1 para 1. Mas cada bloco indireto pode ter 256 endereços indiretos. Então, um bloco indireto simples, ele tem 256 endereços. Ou seja, um bloco indireto simples acessa 256 blocos do disco. Então, mais 256 KB. Um bloco indireto duplo, e essa composição é real, tá? Um bloco indireto duplo significa que eu tenho um bloco, e esse um bloco acessa 256 endereços, e cada um desses 256 acessa outros 256. Lembra lá em organização de computadores que eu falava que tem que saber potência de 2 de cabeça? Né? Então, ninguém me perguntando por que deu 64K aqui, não. 256 vezes 256 dá... Vamos fazer a continha aí, eu não vou contar para vocês, não. Tô brincando, se ficarem com dúvida, me pergunta lá no fórum. Mas tem que pensar um pouco. Então, 64K endereços. Blocos, né? Com 64K possibilidades. Quando cada bloco tem 1K, 64K vezes 1K, 64 megabytes. Ora, tia Simone, 64K vezes 1K dá 64 mega? Sim, K vezes K. Né? 1 centímetro vezes 1 centímetro não dá 1 centímetro quadrado? Dá, né? Então, 1K vezes 1K dá 1K ao quadrado. K ao quadrado é 2 a 10 ao quadrado, 2 a 20. 2 a 20 é mega. Pegadinha. Isso cai em concurso aberto. Ah, beleza. E um indireto triplo. Triplo significa que eu vou acessar, né, um bloco com 256 ponteirinhos. Cada um desses vai ter mais 256. E cada um desses vai endereçar mais 256. Então, eu vou ter 256 vezes 256 vezes 256, que dá 16 mega. 16 mega vezes 1K, 16 gigabytes. E a soma disso tudo é o tamanho máximo que um arquivo pode ter. É o que eu consigo endereçar utilizando 10 diretos, um indireto simples, um indireto duplo e um indireto triplo. Né? Aqui eu tenho desempenho, mas é aqui que eu consigo ter arquivos grandes. Né? O que me adiantaria ser rápido e só poder ter arquivos de 10K? Nadinha, né? Tem a menor utilidade. Mas, com pelo menos um indireto triplo, eu já consigo chegar a 16 gigabytes. Ok? Muito bem. Ih, já estou quase estourada, mas não estou muito não. O que falta agora é administrar o espaço livre. E aí é muito parecido, né, com a administração. O bloco livre e o bloco ocupado, eles têm a mesma estratégia. Né? Como é que eu vou alocar? Como é que eu aloco um bloco, um arquivo? Ou ele vai ser indexado, ou ele vai ser encadeado. Né? Como é que eu aloco? Como é que eu vejo onde é que tem espaço livre? Ou eu vou usar uma tabela de bits, que até agora não apareceu, que significa que eu vou ter um mapinha, né? Vou mapear um bit para cada bloco. Né? Então, esse bit aqui corresponde ao bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 e assim sucessivamente, do disco. Quando o bit estiver 0, ele está livre. Quando o bit está 1, ele está ocupado. Então, a única coisa é que eu tenho que guardar essa tabela de bits em algum lugar. Né? A outra é uma lista encadeada, exatamente igual à alocação de arquivos. Um bloco livre aponta para o próximo. Aqui não tem o transtorno da alocação encadeada, porque eu vou alocar. Né? Quero mais espaço. Bom, então quem é o próximo livre? É você. Quem é o próximo livre? É você. Até acabar. Eu vou alocando numa determinada ordem. Né? E o indexado trata o espaço exatamente igual a arquivo. Okay? Com índice. Então eu vou ter um nó e que aponta, né, quais são um índice dizendo quais são os blocos livres que eu posso utilizar. Tá? Mas é um tratamento muito semelhante ao tratamento utilizado na alocação do arquivo. Tá? Até porque fisicamente, né,
aquele espaço existe. Ele pode, eu só controlo, né, se o conteúdo que está ali é válido ou não. Tem alguma coisa ali, nem que seja zero, mas né, ele está magnetizado de alguma forma. O que me interessa saber é se aquele conteúdo que está ali é válido, ele faz parte de um arquivo ou não, é lixo. Né? O conteúdo permanece, o disco não é zerado, não fica vazio. Ok? Bom, para terminar, né, o registro de frequência bem simplesinho da aula 10. Né? Quais são as funções do sistema de arquivos? Dentre essas opções, gerenciar permissões de acesso e alocação de arquivo em disco. Não tem que discutir, mas vamos olhar as outras. Gerenciar a alocação em disco, sim, e verificar a ortografia, jamais. Gerenciar espaço livre, sim, e o posicionamento das cabeças de leitura e gravação. Não, quem posiciona a cabeça de leitura e gravação é hardware, tá? Não é sistema de arquivos. Gerenciar permissões de acesso, sim, e ajustar a velocidade de rotação do disco. Não, a gente também não mexe em velocidade de rotação do disco, isso é do hardware. E a segunda, analisar as 3 sentenças, né? São estratégias de alocação, contígua, encadeada e indexada. Acabamos de ver que sim. Né? A estratégia indexada permite a utilização de mais de um nível de índice. Acabamos de ver o bloco I, né? Com mais de o inode, com mais de um índice. Permitindo gerenciamento de arquivos maiores quando comparados apenas a um nível. Então, o objetivo de ter vários níveis é permitir arquivos grandes. Né? Não fica mais. Se a justificativa aqui fosse, né, permitindo um acesso mais rápido, estaria errado. O acesso direto é muito mais rápido que você ficar indo, né, com endereços intermediários. Então, ele garante arquivos maiores, mas é mais lento. E a terceira, a alocação encadeada garante que todos os blocos de um arquivo são alocados de forma contígua. Não, não são alocados de forma contínua. É encadeada porque um aponta para o próximo. Então estão corretos 1 e 2. Ok? Oh, que peninha, ai, 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 tá acabando. Gente, tem uma coisa terrível para contar para vocês. Acabou. Pois é. Mas para vocês não ficarem com muita saudade de mim, que eu sei que vocês vão ficar, nós ainda temos uma aulinha de revisão, né, que eu vou procurar fazer alguns exercícios de memória virtual, escalonamento de discos, escalonamento de processos, né, para dar uma esquentada. Se vocês tiverem alguma encomenda, né, estou com mais dúvida nisso, mais dúvida daquilo, manda para o tutor de vocês, pede para mandar para mim, quem for meu aluno, manda direto para mim, olha, fala disso, repete tal coisa que eu não entendi direito. Porque a aula de revisão, como o nome já diz, é para rever coisas que nós já falamos, enfim, ajudar a esclarecer mais. Tá bom? Vejo vocês então na aula de revisão. Beijo enorme.